Boa noite. Hoje é dia da quarta-feira de cinzas e eu tenho em mãos um livro escrito por Francisco Pacífico do Amaral, chamado Escavações. Eu tomei conhecimento desse livro através de uma leitura que fiz de uma crônica que foi escrita por Mauro Mota. E Mauro Mota, ele descobre esse autor, que era um funcionário da Assembleia Legislativa de Pernambuco, lá para os idos de 1884, por aí. Parece que o livro Escavações teve a sua... Parece não, a primeira publicação de Escavações foi em 1884. O autor, o Francisco Pacífico, ele morreu em 1889. E ele nasceu em 1839, aqui no Recife. E o livro tem como um dos seus subtítulos Fatos da História de Pernambuco. É uma espécie de almanaque, conforme disse o próprio escritor, dos fatos da história de Pernambuco. Então, ele fala aqui sobre Luiz do Rego Barreto, que foi o último capitão-general antes da independência do Brasil. O Brasil ainda é colônia. Ele fala da Santa da Pedra, da libertação dos presos políticos de 1817. Fala sobre Camões, que era um poeta que vivia aqui no Recife, em Olinda. As posturas municipais, a degradação dos costumes. Padre João Barbosa Cordeiro. Enfim, são vários fatos de Pernambuco. E nos diz o Mauro Mota que ele viveu na época que o Recife, com a população variando entre 80 e 190 mil habitantes, entre 1850 e 1900, né? O Recife da Casa Agra, imortalizada no poema de Augusto dos Anjos. Eu indo em direção à casa do Agra, assustado com minha sombra magra, pensava no destino e tinha medo. Com os carros fúnebres puxados a cavalos, prontos para levar a derradeira morada as vítimas da febre amarela. Isso está tudo dito lá, né? Recife das marcha-bombas, levando e trazendo gente da Várzea, de Caxangá, de Beberibe, de Olinda, dos passeios de canoa, dos bondes de burro, de ares libertos, sem edifícios a confiná-los, e onde se mostravam os prédios do Arsenal da Marinha, da Associação Comercial, do Liceu de Artes e Ofícios, este bem atuante nas décadas de 80 e 90. Será que é aquele liceu ali perto do Teatro Santa Isabel, né? Que hoje está todo pichado e destruído na sua parte de frente. Do Recife, de todas essas suas características, sua condição de província, mas também de outras suas afirmadoras, sua inquietude e sua cultura. O Recife, da Faculdade de Direito do Recife, Tobias Barreto, Nabuco, Castro Alves, Teatro Santa Isabel, Dom Vital, do Conde da Boa Vista, do Padre Lopes da Gama, o Carapuceiro. E ele vai falando mais, né? O que nos importa aqui hoje é um texto das escavações desse livro, do livro de escavações de Francisco Pacífico do Amaral. E o texto que nós vamos ler, para deleite da plateia, trazendo de um passado, é o que já chamava atenção o Mauro Mota, né, na crônica dele. O nome da crônica, eu li essa crônica, tá aí na internet, mas o nome da crônica é Notícias sobre Francisco Pacífico do Amaral. É justamente a procissão de cinza. E ele diz que essa procissão de cinza, que foi narrada pelo autor Francisco Pacífico do Amaral, mostra a riqueza sociológica e a acuidade na reconstituição de uma série de costumes da época. Então, tal a proximidade desse autor, Francisco Pacífico do Amaral, com esses fatos que foram contados aqui, e hoje, como é uma quarta-feira de cinzas, eu resolvi então compartilhar com vocês a leitura desse texto, porque também não é um texto de fácil acesso,
e tem essa riqueza sociológica e documental. Então, para quem quiser ouvir, né, eu vou fazer a leitura então do Francisco Pacífico do Amaral, Fatos da História de Pernambuco. Esse livro, ele foi, o que eu estou em mãos, ele foi publicado em 1974, edição do Arquivo Público Estadual, tá certo? Então vamos lá, ler esse texto de um amante da história de Pernambuco já naquela época, no século XIX. Ele nasceu, Francisco, o autor desse texto aqui, nasceu em 1839. Então vamos lá. Vai para mais de 60 anos, pois ainda éramos colonos. Nos tempos em que a carne assada com molho de ferrugem de pirão escaldado, no auge do seu império, por almoço era ingerida em todas as economias, não sonhando com a concorrência do chá da Índia, que de parceria com o pão amanteigado nessa época eram Hariantes ingurgite vasto. O Harinantes tem escrito aqui. Ingurgite vasto. Não sei o que significa essa expressão. Abre aspas. Harinantes ingurgite vasto. Veja, o texto, ele tem umas notas. E para enriquecer a leitura, eu vou, quando tiver a nota, eu vou colocar nota 1. E vou ler a nota de pé de página, tá bom? Ele continua. Como principalmente porque aquele, o chá, jazia abandonado entre a macela e a flor de sabugueiro nas poerentas prateleiras do incapilato boticário, pelo que é escusado dizer que só era ministrado como remédio. No tempo em que a polícia violenta de José Correia da Silva, apelidado Correia Onça, aí nós temos agora a nota 1, a nota do Correia Onça, havendo José César de Menezes, governador que foi de Pernambuco, recebido de presente uma onça e não tendo onde acomodá-la com segurança, confiou-a ao pai de José Correia da Silva, que morava nos quatro cantos numa casa cujo quintal ia até ao Beco das Barreiras. Quer dizer, o governador ganhou uma onça de presente. O povo sempre ávido de novidades, isso é uma coisa universal, né? O povo é ávido de novidades. Apenas soube da existência daquele animal, entrou a afluir à casa do capitão Francisco da Silva Correia, que era o pai de José Correia, para ver a referida onça, que sob uma coberta de palha e presa a uma corrente, atraía a atenção dos curiosos, que levavam horas esquecidas, presos, acerca do quintal de Francisco da Silva, contemplando o daninho animal. Dessa data por diante, o referido capitão, devido ao batismo popular, perdera parte de seu nome, tornando-se somente conhecido por Correia Onça, apelido que passou a seu filho, o tenente-coronel de primeira linha, o já mencionado José Correia da Silva. Então, apelidado Correia Onça, ora brandindo a palmatória, voltando para o texto, ora brandindo a palmatória, ora o azorrague, à noite tomava contas não só aos larápios, como aos transeuntes vadiotas, aos quais por qualquer dacá aquela palha fustigava com uma sem cerimônia patriarcal. No tempo da camisa e ceroulas curtas, do capote, chapéu de braga e espada de ponta direita, de que usavam os valentões da época, pelo que não era raro ver-se, às vezes por negócio de lana caprina, abaixarem mutuamente o pelo de seus donos. No tempo em que, a propósito de qualquer festa, de qualquer divertimento, enxames de poetas, bons e maus, péssimos e sofríveis, visando dar pasto à gula, improvisavam versos de toda a laia, em alguns dos quais o bom senso, a sintaxe e a prosódia eram, com poucas exceções, sacrificadas no altar da mais esquisita cacologia, no tempo em que o artista, o burguês, pater familia, de mangas arregaçadas, acercado da inestimável ninhada e às vezes de alguns amigos de esguelha, estirados em compridas esteiras de pipiri, apoiados sobre o cotovelo esquerdo, tendo em frente alva toalha, ora na calçada, ora à porta da rua, devoravam, valendo-se dos 5 dedos, a boa da carapitanga, a saborosa cioba, envolta com o imprescindível roxo e o clássico pirão escaldado, que em pratos da verdadeira louça da China, sarapintados de várias cores, produziam um magnífico efeito à luz do dia. No tempo, finalmente, em que
para o completo desabono e ruína dos rapazolas, era bastante afirmar-se que o infeliz fumava, para estar definitivamente perdido. Tal era o alto desprestígio em que incorria um moço que punha um cigarro à boca. Embora as tias, a avó e muitas vezes a mãe tivessem na torta do constante cachimbar, que uma multidão de indivíduos campesinos de ambos os sexos, desde os opulentos e orgulhosos senhores de engenho, com suas pesadas esporas de prata e indefectível pajem, até o mais pobre aldeão, montados em goldinetes, aqueles nas ancas dos quais uns conduziam a gorducha esposa, outros a madura cunhada, a nacarada irmã, a macilenta tia, afora as mais corajosas acostumadas a montar, que vinham em andilhas, enquanto outras finalmente faziam a sua entrada triunfal em liteiras, que eram como que pequenos cortiços onde vinha a abelha mestra, a chefe, conduzindo o seu povo doméstico, inclusive aquelas pequenas negrotas zeladoras e corruptoras da feminil e máscula afilharada, originalmente vestida, que os pobres, os abandonados da fortuna, vinham a pé, e muitos até descalços, formando as caravanas campesinhas que se viam desde a terça-feira do carnaval até o dia imediato em que tinha lugar a procissão de cinza, por cuja causa tão grande imaginação era observada. E aqui uma nota sobre o senhor de engenho. Diz Mr. Augusto de Saint-Hilaire o seguinte: a posse de uma fábrica de açúcar estabelece, aqui em Pernambuco, né, entre os cultivadores uma espécie de nobreza. Fala-se com respeito de um senhor de engenho, e chegar a sê-lo é coisa de que todos ambicionam. Na entrevista que eu faço com o seu Antônio, ele diz exatamente isso, né? Ele fala até de um homem que era rico em outro negócio e vender tudo para ser senhor de engenho, porque todos ambicionavam sê-lo. Um senhor de engenho tem comumente uma boa disposição. Isto prova que come bem e trabalha pouco. Quando está com inferiores, isso não é a regra geral. Se colocou muito essa imagem, né, do que o senhor de engenho trabalhava pouco, mas o seu João Antônio, na entrevista que eu tenho, ele disse que tinha muito senhor de engenho que trabalhava muito também. Quando está com inferiores e mesmo com seus iguais, empertiga-se, tem a cabeça erguida e fala com uma voz forte e tom presumido, que indica um homem afeito a mandar grande número de escravos. Em casa traz uma veste de chita, galochas e uma calças comumente mal atadas. Não usa de gravata e todo o seu veste, a não ser que é inimigo da opressão. Porém, se monta a cavalo, indispensável é que o modo de vestir inculque a sua dignidade. Então, a casaca, as botas lustrosas, as esporas de prata, um pajem preto de libré são coisas que não dispensam. Então veja, até essa parte do texto aqui, ele está situando os ares pernambucanos naquela época. Então ele fala aqui de toda esse pequeno cortiço doméstico do senhor de engenho, chegando no Recife, na terça-feira do carnaval, e os hábitos do povo nessa época, né? Fala de José Correia da Silva, apelidado de Onça, que era o chefe lá da guarda, né? Do primeiro sargento lá. O primeiro sargento em primeira linha, né? Como ele diz aqui. E aí prossegue. O que se dá ainda hoje em relação às folias carnavalescas, em demanda das quais, para vê-las, dão entrada na cidade centenas de habitantes das nossas vizinhas povoações. Dava-se então naqueles tempos, porém, em número muito maior e em zona mais dilatada para ver a referida procissão. Quer dizer, nesta época aqui, isso aqui é... Veja, ele escreveu isso aqui no 19. Isso aqui... Ele não precisa o tempo, né? Mas provavelmente ali, final do 18. E naquela época, veja, o fato que ele vai falar agora, que é a procissão da quarta-feira de cinzas, tinha mais gente indo para essa procissão do que para os festejos do entrudo. Vamos ver então como eram essas procissões. Vejam que coisa interessante. E aí ele coloca um parágrafo com esse período apenas. Gente de todas as cores. Essa oração. Outro. Trajos variados,
terceiro parágrafo. Adornos esquisitos. Tão esquisitos que mesmo naquela época despertavam a atenção dos curiosos, que nem por isso estavam muito distantes daqueles que criticavam. Quer dizer, era uma procissão que mesmo para o pessoal da época era esquisita, dado os trajes que a gente vai e o formato da procissão que a gente vai ler aqui. Então veja, isso aqui é um dado histórico muito interessante de como era a procissão de cinzas no Recife daquela época. Então vamos seguir aqui. Vamos colocar aqui para ver se fica melhor, né? Então vamos lá. Desde as toalhas cobertas e lençóis pela cabeça, chales e cabeças de cacundê, vestidos de apertar a barriga, de fazendas extravagantes, saias de seda com o imprescindível sutué. Ele disse que o sutué é uma espécie de balandral, sem capuz, quase sempre de pano fino, cor de rapel verde escuro, que usavam as senhoras idosas. Este adorno tinha uma grande gola de veludo que ia ter quase ao meio das costas. Assim a laia de Mussa, de onde veio semelhante nome sutué, ignoramos. Então ele diz, com o imprescindível sutué, que é esse lenço, e lenços brancos pela cabeça, de que usavam também um grande número. Pentes de chifre ou de tartaruga que tinham diversas denominações como fossem telhas, gomos, tapa-missa e resplendores. Alguns de palmo de altura e muitos dos quais eram cravejados de pedras falsas. Descomunais leques da China com suas figuras de seda estufadas e caras de marfim. Esses eram os adornos, né, que se vê na procissão. Correntes de São Bento cheias de curiosos penduricalhos que em cambadas continham variadíssimos objetos extravagantemente combinados, como um São Brás dependurado no mesmo elo em que via-se um cachorro, uma grelha, um abano e uma viola. Em outro, um cupido junto a um chapéu de 3 bicos, uma lua, um pilão e uma palmatória e assim por diante. Fivelas de ouro, prata e de cobre dourado, quase todas embutidas de pedras falsas, algumas das quais, as maiores, eram destinadas aos cintos, outras, porém, as menores, às ligas e aos sapatos. Calçados de marroquim preto e de outras cores presos às canelas por longas fitas que, cruzando e recruzando-se, iam até aos joelhos das senhoras. Tais eram, em substâncias, os trajes e adornos que então se usavam. Então, aí a gente viu o retrato dos trajes e dos adornos. Vamos agora para o povo. Se entre o povo mulherio notava-se semelhantes originalidades, entre os homens, quanto aos usos, eram igualmente extravagantes, pois consistiam em calças de ganga por dentro das botas, colete da mesma fazenda, ou brancos com botões de ouro, dos bolsos dos quais pendiam esquisitas cadeias, só iguais aos relógios que se usavam e que tinham capa sobre capa e mais capa. Quanto não devia ser interessante ver um obeso chefe de família enfronhado num comprido hábito de lila ou estamenha, conforme a ordem, a irmandade a que pertencia. As igrejas tinham suas irmandades, né, como por exemplo a Irmandade das Almas, a Irmandade dos Militares, de braços curvados, todo inchado, todo senhor de si, rebocando muitas vezes a mulher e a sogra para verem a procissão. Afora os filhos que iam na frente, cada um com seu cacho de pitombas, fruta obrigados a todas as procissões da quaresma, bem como as mucambas que iam como ordenanças. Ao passo que uns conduziam os formosos fardos a pé para as casas dos amigos em cujas ruas tinha de passar a procissão, outros em bonitos palanquins ou cadeirinhas, em cujo bojo repotreadas viam-se a senhora do alto funcionário público, do negociante dinheroso, carregadas por africanos boçais, e que se dirigiam ao mesmo fim, ver a procissão. Imenso era o mulherio que, de envolta com o sexo masculino, ladeava as ruas da cadeia de Santo Antônio, como então se chamava do Imperador, a parte que começa do número 34 para adiante. 1º de março, então Crespo, Cabugá, Camboa do Carmo, hoje Paulino Câmara, Barão da Vitória, que é a Rua Nova.
Então 9, etc, etc. Enfim, por todas as ruas em que se tinha de passar a procissão. Desde uma hora, ali no centro da cidade, né, na ilha de Antônio Vaz, que hoje é a ilha de Santo Antônio, desde uma hora da tarde em que a paciente onda popular tomava posição, ou seja, começava 1 da tarde, aguardando a passagem de parte da hierarquia celestial, que era então de costume figurar por esse tempo em tal procissão, a qual era pelo menos irmãos terceiros de São Francisco, exposta à vista dos profanos, não arredava pé. Então, desde uma hora da tarde em que a paciente onda popular tomava posição, aguardando a passagem de parte da hierarquia celestial, que era então de costume figurar por esse tempo em tal procissão, a qual era pelos irmãos terceiros de São Francisco, exposta às vistas dos profanos, não arredava pé. Então, veja, era esse aí aqui tem uma nota aqui nesse parágrafo. Constava ela de seguintes santos e santas: Nossa Senhora da Conceição, Jesus Cristo com a cruz às costas, São Francisco com a cruz às costas, o pontífice que confirmou a regra, São Lúcio e Santa Bona, o povo chamava este par, os dois bem casados. São Vibaldo era conhecido do povo por São Vibaldo, Santa Rosa de Viterbo, Santa Ângela de Fugino, Santa Isabel, rainha de Hungria, São Luís, rei de França, Luís IX, Santa Margarida de Cortona, São Roque, Santa Isabel, rainha de Portugal, São Ivo, doutor, Jesus Cristo glorioso, dando 3 moedas a São Francisco recebendo as chagas e São Francisco morto. À proporção que o préstito religioso ia avançando, grande reboliço se operava, no qual as cotoveladas, quedas, empurrões, pragas de uns, risotas indiretas de outros, sem falar nas estridentes vaias dadas por um povo de moleques e pelintras, eram ouvidas continuadamente. Semelhante balbúrdia tinha lugar por causa da onda popular, cujo maior número era de mulheres, que com o fim de presenciar a procissão, segunda, terceira, quarta e mais vezes buscavam precipitadamente atalhá-la aqui e ali, segundo lhe era mais fácil, onde de novo dava fundo o cardume, que disputava aos primeiros ocupantes uma pequena porção de terreno, até que passasse a procissão. O que efetuado recomeçava de novo o coço, que já dessa vez era mais alentado, e assim a insaciável fule só terminava em suas aceleradas evoluções quando cansada, ou quando a procissão já se tinha recolhido. Embora esse movimento e grande concorrência procedesse de um objeto religioso, não era conduto esse o único móvel que determinava ou provocava tão grande afluência de povo. A curiosidade era quase que a principal causa que a produzia, máxime na gente de ordem mais elevada. Todos queriam ver não só a legião dos santos e santas, como a gente acabou de ler, como conhecer o governador, que era de costume acompanhar as procissões após o pálio, e mais esta ou aquela autoridade. As senhoras dos mesmos, que eram as que mais luxavam, e que serviam como de figurinos às extravagâncias que então se usavam. Agora estava lá, né, o governador. As quais, antes de tomarem posição em alguma varanda, davam com o seu Estado-Maior um pequeno passeio pela cidade, então vila, assim como ia apreciar o suprassumo do ridículo que, embora lhe provocassem repetidas gargalhadas, era contudo considerado como coisa séria, e que figurava além disso como que de prólogo ou introdução à procissão, como adiante se verá. Arruada a procissão, posta em ordem em marcha, aparecia de momento à frente dela um indivíduo que chamavam Papangu, espécie de farricoco, com a diferença de que não só tocava corneta, como ia armado de chicote. Esse indivíduo, então, na frente da procissão, tinha esse fulano de Papangu. Esse indivíduo vestia uma túnica de pano pardo, tendo a cabeça e a cara cobertas com outro branco, apenas com 3 buracos, 2 na altura dos olhos e 1 na boca. Armado de um comprido relho, o farouche, o Papangu, apenas era obrigado pela raia miúda. Recebia uma saraivada de pitombas acompanhada de uma vaia infernal, os repetidos gritos de Papangu. A missão de semelhante girigote, como é fácil de prever, era relhar à torta e à direita a humanidade molecal que se ajuntava em frente da procissão. Para aquele cargo, escolhia-se sempre um indivíduo forte, musculoso,
que pudesse envolver-se na perseguição dos garotos com agilidade, de modo a dar completo desempenho ao seu mistério. Por semelhante serviço, recebia o papangu um espórtula, mas em compensação levava tantas pitombadas na cabeça que era o lugar de preferência escolhido pelos moleques, que o pobre diabo ficava com o cérebro a ar dele. Após o papangu, então começa a procissão. Papangu na frente, depois do papangu vinha Caim, Abel, Adão e Eva. Esta ia flando numa roca, enquanto o marmanjo que fazia de Adão com um enxada ao ombro via, bem como Eva, de vez em quando o desgraçado Caim, que manejava uma queixada de burro, querer dar cabo do mano Abel, por conseguinte do filho, com o maior indiferentismo possível. Ao ponto dos pândegos, como hoje se diz, chamar a atenção dos pais infelizes sobre Caim, quando este fazia menção de ferir o irmão. Mas nada disso valia, tal era o desapontamento daquelas criaturas por terem sido expulsas do paraíso. Em seguida ao desditoso casal, via-se uma chusma de meninos que parecia ser escolhido dentre os mais feios da praça. Esses meninos, que eram conhecidos por diversas denominações, entre as quais dos santos inocentes e mártires de Marrocos, vinham todos borrados de tinta vermelha para imitar sangue, o que lhes dava um aspecto horrendo. Um dos lados da falange infantil, a qual vinha acorrentada, era guardado por um ferrabras que o populacho chamava Anjo da Guarda. O outro, porém, era vigiado por Lúcifer, que também era apelidado Rei Herodes. De vez em quando, o príncipe das trevas, que ia armado de uma durindana, fazia menção de querer matar um dos inocentes. Então o anjo da guarda, que manobrava uma lança, apontava-as aos peitos de Lúcifer, que cedia logo de seus intentos, receando talvez ser morto por ser um antagonista. Nesses avanços, tanto o bom como o mau espírito faziam piruetas e esgares só próprios de uma praça de touros. Enquanto esses saltimbancos divertiam as massas, choviam as sátiras e as pulhas em profusão, em qualquer parte que a procissão parasse para descansar os devotos carregadores das estátuas, ou regular melhor o andamento do préstito religioso, havia a tal representação, os simulacros de morte, enfim, os engafinhamentos do anjo com Lúcifer. Quase sempre, como é fácil se prever, os artistas que se encarregavam do desempenho desses papéis eram homens de sentimentos gastos, alguns conhecidos do povo por seus apelidos e ridículas alcunhas, e que só por elas nessas ocasiões eram tratados, e aqueles que não as tinham até então eram crismados dessa data por diante. Além das figuras apontadas, vinham-se ainda, isso aqui é uma nota, vinham-se ainda os seguintes: um anjo representando o juízo, dito representando a justiça divina, dito com a árvore do paraíso, dito da penitência, dito da memória da morte, dito confissão, dito da contrição, dito da satisfação, dito da oração, dito da pureza, dito da obediência, dito do desprezo do mundo, dito das três virtudes, dito dos mártires do Japão e o anjo defenso. Além desse exército de anjos, cada um vestido a seu modo, iam mais a morte, a figura do monstro infernal, a figura da memória da morte, a figura da confissão, a figura da pureza, a figura do desprezo do mundo, a figura da fé, da esperança e da caridade, os mártires do Japão e a figura do tirano. Os mártires do Japão eram o que os povos chamam santos inocentes ou mártires de Marrocos. Eram os que o povo chamam. Também vinham os santos inocentes, os mártires de Marrocos. O anjo desses mártires, que era conhecido por anjo da guarda, assim como a figura do tirano, a qual chamam de Lúcifer, o rei Herodes. A gente acabou de ler aqui, né? Eis um resumo o que era nos tempos passados, uma procissão de cinza. Eita. Haverá nada mais ridículo e burlesco de que semelhante aparato, e que mais em antagonismo esteja com o objeto de que o fazem derivar? Como se expõe às vistas públicas frivolidades dessa ordem, que, longe de robustecer o que é natural à ideia religiosa, ao contrário, concorre para solapá-la? Não é cevando a curiosidade de gente ignorante e estúpida, única que pode considerar séria semelhante palhaçada, que uma religião se pode manter e assenhorear-se dos peitos humanos. Por esse meio, o mais que lhe é dado conseguir é uma fingida ou grosseira piedade. E aqui é a crítica que ele faz, né, a
a essa manifestação que no lugar de provocar piedade, provocava essa coisa que quase que é burlesca, né? E caricata. A essa arruaça religiosa, um frade do Carmo da época fez o seguinte soneto. Então, quer dizer, como ele disse, para as pessoas da época, viam isso como algo estranho. Isso é a prova de que o mundo tinha seus problemas também em épocas passadas, como a gente viu aqui em uma procissão tão inusitada como essa. E esse padre, veja, esse frade do Carmo daqui do Recife fez o seguinte soneto. Aos homens que discorrem consciência, aqueles quem falar acerto tem, lhes peço que me digam se é de bem, se comove e provoca a penitência. Será que comove a penitência? Será que provoca a penitência? Ver um grosso lapuz, suma demência, que em frente à procissão correndo vem, bem como Adão e Eva, mas a quem um anjo e Satanás em pura essência. O primeiro um chicote manejando, que é o papangu. Zuzi sem dó, aeito a molecagem, que em troca a pitombado vai levando. E o último sedento de carnagem, que era turbo infantil, ir imolando, mas recua de um anjo ante a coragem. E pensam que com cenas tão risíveis, incutir podem na alma penitência, gerar a fé? Oh, não, não é possível. Então, aqui é o soneto, né, desse frade do Carmo, como ele diz, cujo nome ignora-se, né? E ele menciona aqui também uma procissão que trata Gregório de Matos Guerra, que se dava em Olinda. E ele diz aqui, é o soneto de Gregório de Matos, que diz assim: um negro magro em sofolié justo, de joias as orragues dois pendentes, Bárbaro Pérez e outros penitentes, de vermelho um mulato mais robusto. Com asas 6 anjinhos, sem mais custo, uns meninos fradinhos inocentes, 10 ou 12 brichotes, muitas gentes, 20 ou 30 canelas de ombro nusto, débita reverência 6 andores, um pendão de algodão tinto em tejuco em parelha 10 pares de menores. Atrás um negro, um cego, um mameluco, um lote de rapazes gritadores. Eis a procissão de cinza em Pernambuco. A procissão de cinza aqui nesse caso, que trata Gregório de Matos no soneto Supra, não é aquela que a gente se referiu, essa de Recife, mas sim a que era feita na cidade de Olinda pela respectiva Ordem Terceira de São Francisco. O artigo que eu acabei de ler diz respeito a que se fazia às expensas da Ordem Terceira também de São Francisco, porém do Recife. Então essa procissão que a gente acabou de ler era a Ordem Terceira franciscana que fazia. E que começou regularmente a ser exposta às vistas dos fiéis no ano de 1720, depois de uma grande pendência que foi ter a Roma. Tendo deliberado em 1709 a Ordem Terceira do Recife fazer a referida procissão, não lhe foi permitido levá-la a efeito por lhe ter sido oposto embargos por parte da confraria da Ordem Terceira de São Francisco de Olinda, que tinha por assessores os indivíduos que faziam parte do cabido, em cuja proteção descansava aquela ordem, ao ponto de fulminar o referido cabido pena de excomunhão sobre quem contribuísse por qualquer modo para a mesma procissão que se fizesse no Recife. A Ordem Terceira desta cidade, então Vila, não se deixou ficar silenciosa e, em vista desse procedimento, apelou da decisão do cabido para o sumo pontífice. Antes, porém, que se dedicasse à pendência, o bispo Dom Manuel Álvares da Costa permitiu que os irmãos terceiros do Recife fizessem a referida procissão, que a gente acabou de ler, essa do Recife. Pelo que foi a mesma exposta às vistas públicas pela primeira vez, na primeira sexta-feira da quaresma de 1710. Desta data por diante, foi de novo suspenso o saimento até que reapareceu em 1720, em seu dia próprio, visto ter a Ordem Terceira no ano anterior vencido o pleito, que tinha sido compelida a propor pelos motivos acima mencionados. Isso está no livro de tombo da Ordem Terceira de São Francisco desta cidade. À vista do que fica exposto, é claro que Gregório de Matos, que habitou em Pernambuco de 1691 a 1696, ano em que morreu, e foi enterrado na Igreja da Penha, não podia referir-se no soneto à procissão feita no Recife. Então essa procissão aqui já era a procissão de Olinda. Veja que ela trouxe algumas características de Olinda para essa procissão da Ordem Terceira aqui em Recife, e que saiu a primeira vez em 1710. Então é uma procissão do século XVIII, que a gente acabou de ler, e que é muito interessante pela riqueza de detalhes trazida pelo esse autor, o historiador
Francisco Pacífico do Amaral, no livro Em Escavações, Fatos da História de Pernambuco. Muito obrigado e até a próxima. E boa quaresma a todos.